A segunda, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia. Então, escolha um cantinho sossegado aí da casa de vocês aí, tá? Pega a apostila, certo? E vamos começar a aula 20, tá? Onde que a gente trabalha o tema aí, fisiologia da digestão e nutrição, tá? Na página 251. Então, página 251, certo? De cara aí a gente já tem mostrado aí um prato, tá? O que é o dito prato saudável, tá? Pra gente entender sobre o prato saudável, o que é um prato saudável, tá? Vamos relembrar, né, a parte dos nutrientes. Primeiro de tudo, o que é nutriente? A gente não pode confundir o que é nutriente com o alimento, tá? Primeira coisa. Então, existe aí uma associação entre alimento e nutriente, porém, ali os termos são diferentes. O alimento é aquilo que a gente ingere, que a gente come. Então, o pão, a bolacha, o macarrão, o sorvete, a pizza, a carne, o leite, isso é o alimento. Tá? Depois do processo digestivo, tá? As substâncias que contém no alimento que são os nutrientes. Tá? Então, os nutrientes são substâncias encontradas, tá? no alimento aí, e que vão ser utilizadas para o nosso organismo funcionar. Então, alguns nutrientes vão funcionar para dar energia, outros nutrientes vão funcionar para fazer reparo no nosso organismo, outros ali vão controlar, tá, o nosso metabolismo. Então, vamos reconhecer esses tais nutrientes aí. Existem os macros aí, então a proteína, o carboidrato, o lipídio, certo? São os nutrientes mais fácil de lembrar. Porém, existe aí também os micros, que são os minerais e as vitaminas. Por último, água e fibra, tá? Que esses daí, a água é uma quantidade enorme no nosso corpo, porém ela não sofre transformação na hora da digestão. Então ali ela tá auxiliando, tá? Então fazendo ali boa parte dos processos metabólicos do corpo. Porém, de função de cada um. Então, eu falei proteína. Primeiro, proteína tem função plástica ou construtora. A proteína, ela constrói o nosso corpo, certo? Então, boa parte da massa seca do nosso organismo é constituído de proteína. A proteína, ela ajuda a construir e ajuda a reparar partes. Só isso tem de função? Não. A proteína, ela auxilia no nosso sistema imunológico, então ela auxilia na nossa defesa do corpo e trabalha como enzima, tá? Então, toda enzima, tá, é uma proteína, e a enzima, ela tem função de acelerar o processo metabólico, então ela acelera a reação química no nosso corpo. Logo mais para frente a gente vê alguns exemplos de algumas enzimas, tá? Então, como a amilase salivar, que ajuda já na digestão já química já do carboidrato na nossa boca. Então a nossa saliva já tem uma enzima que digere amido, certo? Então essa é a proteína, tá? O carboidrato é que a gente encontra no pão, no macarrão, tá? Em algumas frutas. Ele é responsável pela função energética, ele dá energia para o corpo. Então é através do carboidrato que a gente consegue ali obter a energia para o nosso metabolismo trabalhar, certo? Então ele exerce um papel fundamental, tá? Existe o outro nutriente aí, o lipídio. Aqui a gente costuma falar que é a gordura. Bastante gente tem medo dele, acho que é um vilão. Mas o lipídio, ele tem uma função enorme para o nosso corpo, tá? Ele produz diversos hormônios, algumas vitaminas. Ele ajuda a nossa parte funcional, então na nossa parte energética. Então a gordura, ela tem ali uma parte de reserva de nutriente.
e ele está presente em todas as células, no caso na membrana plasmática. Então o lipídio ele é fundamental, tá? Então a gente tem que ingerir. O problema é que a gente escolhe muito mal o lipídio, tá? É assunto para a próxima aula, porém a gente só vê só essa parte de função aqui, a gente escolhe mal. Então existem lipídios que são ótimos e existem lipídios que fazem sim em excesso mal para a nossa saúde, certo? Continuando, minerais e vitaminas são os micronutrientes, certo? Esses daí eles não sofrem processo de gestão de quebra na hora da digestão, certo? Eles são pequenininhos, são muito frágeis, então eles têm que ter muito cuidado na hora da absorção, tá? Então, quando eu falo isso, tanto a temperatura quanto o pH vão estragar as vitaminas. Então, cozinhar muito alimento ou deixar um alimento exposto, aberto por muito tempo, ele acaba perdendo mesmo as vitaminas, tá? Porque esses nutrientes eles são sensíveis ao ambiente, certo? E eles são fundamentais para o corpo na parte de regulação metabólica. Então, eles são reguladores. Então, eles regulam o nosso corpo, eles fazem parte da nossa regulação, tanto hormonal quanto do próprio metabolismo em si, tá? Trabalhando. Então, vitaminas e sais minerais são essenciais em pequenas quantidades para o funcionamento do corpo na parte de regulação, ele ajuda a regular tudo lá. Por último, a fibra e a água. A fibra a gente não utiliza ela no nosso organismo, porém a fibra auxilia no trânsito intestinal. Então, alimentos que contêm fibra vai ajudar bastante ali para não ficar o nosso trato digestório parado. Então ajuda a movimentação, além de contribuir para a flora intestinal, para que aqueles micro-organismos que vivem no nosso intestino auxiliando na digestão, para eles ficarem saudáveis lá, para ter um funcionamento legal, tá, de todo o trato digestório. A água, eu falei assim que não tem, a gente vai absorver ela lá para o final, certo? E o nosso corpo é basicamente mais da metade feito de água. A água exerce diversas funções no nosso corpo. Uma delas que a gente vai ver aqui na aula é o processo digestório. O processo digestório é a base de água, é chamado de hidrólise, tá? Então é a quebra através da água. Além disso, a água ela funciona como um transporte de substâncias, então ela leva substâncias de um lado para o outro do nosso corpo. Então o nosso sistema cardiovascular, o sangue, então a água ela tem isso daí, e também na parte intersticial, então na parte da célula, entre uma célula e outra, tá? Então quando a gente estudou lá a osmose, é através da água que vai entrando pequenas moléculas na nossa célula e saindo, tá? Então, além dessa parte de transporte, é ela que limpa o nosso corpo, ela elimina substâncias tóxicas do nosso corpo. Pega o exemplo do nosso sistema urinário, então pelo xixi, então sai pela urina e a nossa excreta, e pela respiração também, porque sai vapor de água pela boca, porém a gente não vê, né? Vapor a gente não enxerga. E a água ela tem também a função de controlar a temperatura. Então quando você está com o corpo quente, a nossa glândula sudorípara libera água na pele e dessa forma controla a nossa temperatura, já que nossa temperatura tem que se manter constante lá, 36,5, 37, ela não pode nem subir nem abaixar. Então se está aumentando muito a temperatura, a água ajuda a diminuir, tá? Então a água ela tem essa função primordial, certo? Conhecido os nutrientes, a gente vai para o processo de digestão. Como eu já adiantei, o processo de digestão é um processo de quebra de molécula. Então, o nosso sistema digestório ele trabalha através da quebra de molécula. Certo? Como que funciona essa quebra de molécula aí? Chamado de hidrólise. Então, a gente utiliza a presença da água do nosso corpo, tá, para que ocorra a quebra do alimento, certo? Em cima de diversas enzimas, certo? Então o processo digestório ele vai permitir que moléculas complexas se transformem em moléculas simples
que possam ser absorvidas no nosso organismo, para que possa auxiliar para que a manutenção do corpo, para que ele permaneça vivo. Então é através desse processo, tá, que a gente obtém os nutrientes, tá? Então vai utilizar aí a água, tá, como é o processo principal, certo? E vai em comunhão junto com as enzimas para transformar moléculas maiores em moléculas menores ou mais simples para que possam ser absorvidas. Para continuar, a gente vê os tipos de digestão. Então vamos lá, a gente tem 3 tipos de digestão. Existe a intracelular, dentro celular da célula, então dentro da célula. Esse tipo de digestão aí, tá, ocorre em alguns organismos aí que são heterótrofos. Então existem alguns organismos que no interior da célula tem o vacúolo digestivo, ou outros aí que tem o lisossomo. Então vai ali que nem quinidários, plateumintes vão ter essa estrutura aí para poder fazer a digestão, tá? Que vai ocorrer lá no interior da célula, que nem eu falei dos poríferos aí, foi porífero que eu falei, tá? O porífero tem uma célula especializada chamada de coanócito, que porífero é esponja, né? Vamos falar, né? Senão a gente fica assim, fala porífero aqui. Porífero é esponja, tá? Esponja marinha. Ela tem uma célula especializada. Então esse animal, ele não tem boca, ele não tem nariz, ele não tem nada, não tem sistema digestório nenhum. Ele tem uma célula chamada coanócito. E quando passa a partícula lá com a corrente marinha, pelos poros da esponja, essa célula vai puxando as pequenas partículas para o interior. E lá tem um vacúolo digestivo que ele faz a digestão. Então esse animal ele só faz digestão intracelular, tá? Então a digestão de porífero é intracelular. Existe a digestão extracelular, que é mais comum que a gente vê aí. Então existe a cavidade digestiva. Então se a gente pega aí o exemplo aí que nem o quinidário, então tem porífero, tem o quinidário é o pólipo lá, a medusa. Então existe uma cavidade onde que fica armazenado o alimento. Então a pequena presa que pegou lá, o peixinho, vai lá para o interior e lá sofre um processo enzimático, sofre ali um processo digestivo. Transforma aquilo em partes menores, digere, depois absorve para o interior através da intracelular. Então a extracelular ocorre fora, tá? Então acontece ali num trato digestório. Porém existe a extracorpórea também. Aí é fora realmente do corpo, aí não é no trato, não tem nenhum trato digestório, nenhuma cavidade digestiva, não tem nada. É fora, é o exemplo dos fungos. O fungo ele secreta enzima, então quando cresce um cogumelinho, vamos imaginar uma orelha de pau crescendo num tronco de árvore. Ela joga a enzima fora do corpo dela ali, então joga ali no tronco de árvore. Começa o apodrecimento, começa a digestão, então começa a apodrecer aquele tronco lá. Daquele suquinho que se forma lá desse apodrecimento aí, as células do fungo começam a absorver. Como ocorre realmente fora, porque ali ele joga mesmo no tronco de árvore, é chamado de extracorpóreo, tá? Posteriormente é absorvido isso daí pro interior aí desse organismo aí, certo? Eu já falei da digestão extracelular, então tem os 2 tipos de sistema digestório, então tem o sistema digestório incompleto e o sistema digestório completo. O que quer dizer isso? Bom, o sistema digestório incompleto é o que ocorre ali nos animais que tem apenas uma abertura. Eu falei do quinidário, eu falei da água-viva aí, dos pólipos, então dos quinidários. Eles só tem uma abertura. O plateuminto também, a planária, só tem boca. Então por onde entra o alimento é por onde sai o alimento. Então por onde há ingestão, tá, vai ser a eliminação dos excrementos dele. Esse é o sistema digestório incompleto. O sistema digestório completo é quando já tem os 2 orifícios, boca e ânus, tá? Onde há a entrada do alimento por um orifício
e a saída do excremento por outro orifício, tá? Atentar para o que é enzima, tá? Que eu já comentei. Então, boa parte da digestão é feita através das enzimas, que são proteínas que aceleram a reação química. Aí eu dou exemplo só da boca, por isso que existe a amilase salivar, existe a pepsina, que é do estômago, mas da boca, a amilase salivar. Você pega um pedaço de pão, que é rico em carboidrato polissacarídeo, amido. Quando a amilase salivar, essa enzima, ela entra em contato com o amido, rapidamente gera uma reação química de quebra. Esse amido ele é quebrado em maltose, em um disacarídeo, ou melhor, em uma molécula menor, num curto espaço de tempo. Então isso daí é o papel da enzima, tá? Aí existem aí diversos nutrientes, que nem o amido, existe a amilase, tá? E aí existe para os outros, que nem para a sacarose existe a sacarase, a enzima sacarase. Para a lactose, que é o açúcar do leite, é a lactase, certo? Da proteína é a protease. Então existem as enzimas que vão acelerando o processo de degradação, de quebra, transformando moléculas complexas em moléculas mais simples, tá? Até que possa ser absorvida no corpo, tá? Finaliza a aula de hoje. Vocês têm aí a tarefa em classe para ser feita, então na página 253, tá? Qualquer dúvida me chama. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.